This call is now being recorded. Pronto, foi. Bom, vamos começar, né, sobre esse extenso período que é o nosso querido Brasil República, nosso querido Primeira República. Pode passar, Helder, por favor. Bom, para começar, eu trouxe essa pequena reflexão para vocês de um camarada chamado Montesquieu. Ele vai escrever muitas coisas sobre direito, sobre Estado, e ele deixa essa citação aí bem interessante para a gente refletir, que eu quero que vocês vão maturando assim no decorrer da aula. Ele vai dizer que as repúblicas acabam pelo luxo, enquanto as monarquias acabam pela pobreza. É interessante, né? Pode passar, Aldo, por favor. Para entender essa parte da política da Primeira República, eu acho que é importante a gente entender esses dois lados, de como as coisas estavam funcionando, sabe? Como estava o contexto. De um lado, eu coloquei aí a palavra vertigem, do outro, marasmo. Se vocês observarem bem as imagens, se vocês forem bem de vista assim, na primeira imagem vocês vão perceber que é o Rio de Janeiro ali no fundo, tem as montanhas, aquilo ali é o Rio de Janeiro. E embaixo, é aquelas casinhas de interior, coisa de sítio. Então, por que vertigem no Rio de Janeiro e marasmo no interior? Vertigem no Rio de Janeiro porque essa guinada do século XIX para o XX, ela vai ser marcada nas cidades por uma coisa muito veloz. As coisas vão mudar muito rapidamente. Porque pensar bem, do nada, num dia, você está lá prestando suas condolências ao imperador, tudo tranquilo, no papel moeda, nas cédulas, nos ticketzinhos do correio, aqueles selozinhos do correio. Vai estar lá o retrato de um imperador, de uma princesa. No outro dia, você acorda para tomar seu café da manhã e alguém grita para você: ô, sabia que a gente agora é uma república? República? O que é uma república? É uma república, uma república. Agora a gente, ó, acabou esse negócio de imperador, família real. Acabou-se, não existe isso mais não. Já era, os caras foram embora e os militares falaram que agora a gente é uma república. E as coisas começam a mudar muito rapidamente. Muitas coisas começam a diferenciar e as cidades elas vão começar a crescer muito. Elas vão inchar de gente. Vão ter grandes concentrações populacionais nesses centros urbanos, especialmente no Rio de Janeiro, né? Vai ser o coração da nossa tão amada república. Em contraponto, no interior, as coisas vão mudar pouquíssimo. Vão ser mudanças que são quase imperceptíveis no dia a dia. Agora não tem mais imperador na carta. Ah, vocês não prestam mais condolência à família real. Esse tipo de coisa que ninguém percebe. Se você olhar essa foto, esse desenho ele retrata ali por volta do século XIX. É uma pintura para retratar o século XIX. E se você chegar em qualquer interior assim, interior de Pernambuco mesmo, os engenhos, essas casinhas assim, todo mundo que vai ao interior já viu um igual. Esse terreirozinho, poucas coisas mudam. As coisas vão mudar num passo muito lento nesses interiores. Muito lento mesmo. Então, de um lado, a gente vai ter essas grandes mudanças nas cidades e essas mudanças bem lentas no interior, no campo, né? Pode passar, Alda, por favor. Aqui eu trouxe aquele negócio que eu não curto, não sou muito chegado à linha do tempo, mas eu acho que é uma ferramenta didática interessante. Particularmente eu acho meio sem graça, mas aí nós temos todos os nossos excelentíssimos presidentes da República, partindo do primeiro, ali em 1889, que é o nosso Marechal Deodoro da Fonseca, seguido por Floriano Peixoto, Preto Moraes, Campos Salles, Rodrigo Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, enfim. Se a gente fosse falar detalhadamente de cada um deles, assim, é coisa para 2, 3 aulas de 1 hora, para você comentar o que está rolando no governo de cada um desse pessoal, porque a Primeira República é movimentada, viu? Acontece coisa que é brincadeira.
É muito vai e vem, é muita confusão. O exército nesse período ele não tá para brincadeira e as coisas acontecem de uma forma bem agitada. Pode passar, por favor. Agora vamos falar sobre como começou, né, a nossa tão querida República. Eu coloquei o golpe da República como uma provocação, porque são os militares que vão arquitetar essa proclamação da República, né? Eles vão ser os principais agentes ali, vão ter apoio de setores republicanos, mas o golpe é dado por militares. A família real ela vai embora, porque tem aquele ditado, né, que os reis eles não são expulsos, eles se retiram. E a gente ainda oferece uma indenização para ajudar a custear a ida da família real embora, só que eles vão recusar, né? Aí tomou isso como uma ofensa, o governo da época toma isso como uma ofensa e retira essa cláusula. Não, a gente não ofereceu nada não, é brincadeira, é pegadinha. Mas voltando, em muitos lugares vocês vão ler que a nossa república, ela surge assim, do nada. É uma república de improviso. Eu já vi muitos lugares nesse termo, mas não é bem assim. Quando você pensa em algo que surge do nada, em algo de improviso, você vai pensar no quê? Você vai pensar em algo que não tem antecedentes, que ninguém esperava por aquilo, mas não. A monarquia, ela já estava bastante desgastada no Brasil no período. Muitas coisas estão incomodando ali setores poderosos da sociedade, como, por exemplo, a princesa Isabel assinando a Lei Áurea não foi uma medida muito popular para pessoas que tinham muito poder. E como não tinha herdeiro homem, ela que estava ali na linha de sucessão. E isso não era algo que agradava os poderosos. Mas, enfim, o exército ele vai estar ali descontente. Gente, é porque eu não estou vendo as dúvidas, tá? Mas no final a gente responde. O exército ele vai estar ali descontente desde os acontecimentos da Guerra do Paraguai. Vão ter muitas questões que vão ser deixadas em aberto e que não vão agradar esse setor da sociedade. Então, em 15 de novembro de 1889, é proclamada a nossa tão querida República. E o Marechal Deodoro da Fonseca é ali apontado como o primeiro presidente da história do país, cujo vice é Floriano Peixoto. E o que acontece? Pode passar, por favor? O povo queria votar. O povo queria ter uma coisa que fosse ali determinada. Ah, agora a gente é uma república, a gente precisa ter a nossa Constituição republicana. A gente tem que ter aqueles alicerces, aquela fundamentação para quando a gente precisar resolver uma coisa, vai estar lá, ó, constando na Constituição. Se vocês forem olhar a Constituição mais recente, vai estar lá que todo mundo tem direito à moradia, todo mundo tem direito a lazer, todo mundo tem direito à alimentação. Aquela coisa bem bonita que, infelizmente, não acontece na prática. Mas o que é que eles vão colocar nessa Constituição de 1891? Primeiro, o Brasil agora ele vai ser uma unidade federativa presidencialista. O que isso quer dizer? Quer dizer que acabou aquela coisa de centralização de poder da monarquia. Os estados eles vão virar unidades federativas e eles vão ter ali seu desenvolvimento próprio. Eles vão ter mais autonomia. O poder ele é descentralizado. E agora você tem o presidente. Vai ocorrer também a repartição dos três poderes, que eram quatro: o legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador. Lembrando que o moderador é aquele poder que ele sobrepunha todos os poderes, ou seja, era o definitivo e quem tinha ele era o imperador. Ele podia, a qualquer momento, anular alguma ação dos outros poderes. E com a Constituição de 91 isso é extinto. Acabou esse negócio de poder moderador. Não, agora é a agenda republicana. São os três poderes que vão resolver qualquer confusão que der. Vai ter também um ponto muito importante, que é essa separação entre o Estado e a Igreja.
A igreja ela vai cuidar ali do certidão de nascimento, certidão de óbito. Só que agora são duas instituições separadas e bem delimitadas. Junto com isso, vai surgir o casamento civil, que é quando você chega no cartório e tal, se declara, o escrivão vai lá, pum, tá casado agora. Sem celebração, sem um monte de parente lhe olhando, sem bolo de noiva, geralmente. E chega ao fim também o parlamentarismo, ou seja, acabou aquele esquema do parlamento, e ele vai ser substituído por um poder legislativo bicameral, ou seja, a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado, e o Senado. E eles vão ter mandato de 3 anos, quem for eleito. E tem esse poder legislativo provincial, né? Que é ali a Câmara dos Vereadores e tal. Pode passar, Aldo, por favor? Aí tem uma charge que esse período ele tem as melhores charges para você estudar a história são sobre a Primeira República. Na minha opinião, para mim assim é disparado o período com as melhores charges. Nessa aí você vê, né, o camarada tá lá, a República, né, segurando um homenzinho, ele tá escrevendo lá a Constituição, unidade federativa, sistema presidencialista, fim do parlamentarismo, divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, a separação entre o Estado e a Igreja Católica, o casamento civil. E aí tá a mulher falando, né? O homem perguntando, mas o que é que isso significa na prática? Bom, significa que agora a gente não precisa mais ir na igreja para casar, a mulher vai dizer. E o camarada parece não estar muito contente, né, com esse acontecimento. Pode passar, Helder, por favor. Ali no governo de Campos Salles, depois de Floriano Peixoto, o que vai acontecer? Em 91, o nosso camarada Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai sofrer de uma coisa chamada Revolta da Armada. Por quê? Porque o governo dele era muito rígido e tomou uma atitude claramente anticonstitucional, porque ele manda fechar o Congresso. Aí o pessoal, não muito contente, tomam posse de um navio, apontam as armas para o Rio de Janeiro e faz ou renuncia ou bomba, bala, acabou-se. Vai botar abaixo. E aí ele não tem muita opção, né? Ele cede e quem assume é o vice dele, Floriano Peixoto. Só que, ao invés dele chamar novas eleições, como deveria ter sido, ele continua no poder. Ele vai abafando tudo que é revolta, ele vai ali, ele fica conhecido como Marechal de Ferro, porque ele vai dando porrada em todo mundo que tenta se levantar contra ele. E aí, quando chega ali em 1893, o pessoal olha assim, irmão, esse negócio não tá dando certo não. E tome mais uma revolta da Armada. E dessa vez, em 1894, são chamadas novas eleições. Lá naquele tempo, vocês podem ver depois o que vai suceder. Mais um camarada que tomou uma atitude muito importante, que merece destaque aqui, foi Campos Salles. Ele é o segundo presidente eleito democraticamente. O que acontece? Estabelecer uma coisa chamada política dos governadores. Na prática, o que isso é? Ele vai atribuir muito poder às elites locais e vai começar uma coisa chamada rotinização da República. O que é isso de rotinização? É que agora o poder da República ele vai ser dominado pelos estados de maior poderio econômico e político. E quais são esses estados? São Paulo de um lado, Minas Gerais do outro. O que é que vai acontecer? Eles vão começar a se alternar no poder. Cada um vai estar com a mão do lado da taça. E os outros estados que lutem. Por isso que é uma rotinização, porque São Paulo e Minas viram rotina.
no poder. Essas elites locais, elas vão se aproveitar muito desse poder recém-adquirido, como a gente vai ver a seguir. Passa aí, Elda, por favor. Aqui a gente tem uma charge, né, sobre a política do café com leite. De um lado vocês veem aí o camarada com um distintivozinho de São Paulo, do outro com um distintivozinho de Minas. E os dois aqui, ó, tranquilidade, mó paz, governando a República sem muitos problemas e sem dar muita moral para os outros estados. Pode passar, Elda, por favor? E o que é que vai acontecer com essas elites locais que eu falei que a gente ia ver assim? Vai surgir um processo chamado de coronelismo, que é uma coisa que vai surgir nesse regime oligárquico. O regime oligárquico que eu falo aqui é aquele regime de um grupo pequeno que comanda, que nesse caso vão ser essas elites econômicas e políticas. E os coronéis, eles vão ser uma figura central nesse, nesse regime da Primeira República. Por quê? Os coronéis, coronel que era um título imperial, era um título militar imperial, eles vão ser grandes donatários de terra, donatários assim, grandes possuidores de terra, grandes latifundiários. E o que é que acontece? Eles vão ter muito poder em sua mão. E aí, eles vão se aliar às elites políticas dos estados. E o cara vai dizer, olha, o deputado chega lá, né, olha, eu quero me eleger. Você consegue tantos votos para mim? Em troca, eu vou fazer essas concessões aqui e eu faço vista grossa aí para qualquer confusão que você arrumar. Eu finjo que eu nem vi, nem sei o que está acontecendo. O coronel olha assim, por que não? Ele tem lá várias pessoas que às vezes nem são empregados diretamente dele, mas moram ali numa cidade menor, nas imediações das terras dele. Pessoas que devem favores a ele, e a gente vai ver a importância do favor nessa Primeira República. E aí ele vai começar a dizer, olha, eu como seu patrão, eu como padrinho do seu filho, eu como arrumei emprego para sua filha. Em troca eu não vou lhe pedir nada demais não, mas você vai lá quando for votar e você vota, ó, naquele candidato ali, candidato tal. Lembre que você está em dívida comigo. Então você vai lá e faz o que eu estou lhe pedindo aqui para a gente não ter muito atrito. E é isso que vai acontecer. O coronel, ele vai ser essa figura de domínio, de apoio a essas elites políticas. E vai ser fundamental para essa estrutura política da Primeira República. Pode passar, Helder, por favor? E vocês pensam que é igual o velho da Havan fez com os funcionários? Exatamente. E vocês pensam que essas eleições elas eram justas? É? Hoje em dia, vamos supor aqui uma coisa hipótese, uma coisa imaginária, que um presidente ele exija voto escrito. Só vou sair do poder se tiver lá no papelzinho que eu perdi. E claro que isso é uma coisa, uma hipótese, é um absurdo com a tecnologia que a gente tem hoje, alguém pedir voto escrito, com a segurança que a gente tem nas urnas eletrônicas hoje. Mas vamos supor. Aí o cara faz, tem que ter voto escrito. E aí, os apoiadores desse camarada vão dizer, é verdade. Sem voto escrito, tem o risco muito grande de ser fraude, porque quem confia nessas urnas eletrônicas? Quem confia nessas coisas? Eu mesmo não confio. Vocês confiam? Eu não confio, não. Nessa época, os votos eram em células. Você marcava lá o candidato, botava numa caixinha, depois o pessoal ia contar. E aí, bom, não era tão seguro, não. Tinham várias fraudes eleitorais que o governo fazia vista grossa total. Como a eleição de bico de pena, que era o povo chegar lá
e adulterar a assinatura. Às vezes, você ia lá e votava em nome de um morto, ou o mesmo camarada votava não sei em quantos estados diferentes. Olha, eu não sei te dizer quantos dias eles contavam para passar os votos, mas eu acho que bem a fundo assim, eles não deviam se importar muito, não. Porque, ó, tem um negocinho chamado degola. O que era essa degola que eu vou falar agora? Era assim, vamos supor que tá eu e Silvio disputando ali, pau a pau, um cargo político. E aí, Silvio ganhou de mim. Só que eu que sou o candidato do coronel, eu é que o pessoal quer no poder. E aí o que é que vai acontecer? Silvio ganhou, o pessoal vai lá olhar, ganhou, não ganhou não. Eu não vou, a comissão de verificação da Câmara dos Deputados vai dizer, não, tem coisa errada aí. Silvio trapaceou para ganhar. Então vamos cancelar a candidatura de Silvio, porque Silvio é desonesto, e vamos eleger aqui Matheus, o candidato do coronel. Tem outra coisinha chamada voto de cabresto. O que é esse voto de cabresto? É justamente aquilo que eu estava falando. Do coronel, ele é quase uma relação político-cultural. Que é o coronel, ele vai mandar as pessoas votarem no candidato dele e você vota porque deve algum favor, porque você trabalha para o cara, ele não quer morrer de fome, né? E é isso. Os currais eleitorais eram uma coisa mais descarada, muito descarada, assim. É o que eu, pelo menos é o que mais me assusta. E por que curral eleitoral? Não é no sentido figurado. Eram literalmente galpões, que eles botavam o pessoal lá dentro, pum. Aí davam uma boa refeição, né? Pô, batia aquela feijoada para todo mundo, aquele caldeirãozão. O povo trabalhava, ralava o dia inteiro. A camarada chegava lá, dava uma feijoada, uma carne, tá caríssimo hoje em dia. Dava um suco, um champanhe, um vinho, uma cerveja. E o pessoal ficava lá. E só saía para votar. Era do curral para os pontos de eleição. E eles já iam, ó, com a cédulazinha fechada, já marcada. Só chegava lá, botava dentro, assinou o nome, foi embora. Por isso que um curral eleitoral. Pode passar, Helder, por favor. Aí a gente tem uma ilustração muito popular, que eu acho que todo mundo já viu nos seus livros de história, que é o retrato do voto de Cabresto. Não dá para ler direito, mas ó, no burro, na lateral, no braço que tem assim, eleitores. Aí a gente vê esse camarada puxando o cabresto, né? Para quem não é do interior, não conhece, cabresto é essa cordazinha que você dá a volta no animal, que você amarra para conduzir ele, para puxar. Você tem a urna de um lado. Não, não era toda a população que tinha direito de votar, não. Mulheres não votavam. Ó, isso é importante. Mulheres não votavam. Militares não votavam. E homens eram acima de 21 anos. E, salvo engano, era isso mesmo, acima de 21 anos. Mulheres não votavam, militares não votavam, e isso incomodava os militares, viu? Isso a gente vai ver depois que os militares votavam, e a gente vai ver depois que os caras não vão gostar muito disso, não, e eles vão aprontar umas coisas que vão abalar novamente o nosso querido Brasil República. Por que eles não votavam? Olha, eu não sei te dizer especificamente, agora eu não lembro, mas eu posso te responder depois, porque eles não podiam votar. Mas até hoje em dia, é proibido um militar se expressar em manifestações políticas. Eles votam, mas se você for olhar o Código de Conduta Militar de hoje em dia, é proibido isso mesmo, membros de comunidade e analfabetos também não votavam. Eu queria lembrar se analfabetos podiam votar, era isso que eu queria lembrar, filho. Muito obrigado. Hoje em dia, os militares, eles não podem ter manifestação política. Por isso que, não sei se vocês lembram, deu uma confusão tremenda, porque um coronel apareceu numa motociata com o excelentíssimo presidente da República. E isso deu um BO tremendo, porque um militar, ele não pode, é contra a lei da instituição, um militar participar de manifestações políticas. Enfim, continuando. Pode passar, Silvio, por favor. Ou Silvio, não, Helder. Obrigado. E agora,
entra uma questão política central. Eu tenho muito tempo ainda, Helder. Por favor, tu me responde? Mais ou menos 4 minutos. Ah, então tá tranquilo, dá tempo. Uma questão fundamental, que é o liberalismo e a oligarquia. Lembram que eu falei da importância do favor nesse Brasil República? Quem é que nega um favor hoje em dia? Quando um amigo seu lhe pede um favor, você nega. Tem coisas que você não faria se seu amigo lhe oferecesse R$ 5 para você fazer, mas de favor você vai lá e faz. Tipo, lava os pratos lá para mim, por favor, teu irmão faz. Te pago R$ 5, ele faz. Não, pô. Eu não vou lavar, não. 5 conto, lavar os pratos? Não, tô fora. Aí alguém faz, lava por favor para mim esses pratos aqui. Faz, pô, por favor, eu vou lá lavar, né? Quais são as. A gente cresce escutando aquilo. Quais são as palavrinhas mágicas para fazer algo? Por favor. Esse favor, ele é uma herança dessa nossa colonização. Por quê? A colonização ela vai deixar 3 classes sociais de herança para a gente: os latifundiários, os escravizados e os homens livres. Só que esses homens livres, eles não são independentes. Eles precisam da ajuda de pessoas com maior poder, porque tu é um trabalhador assalariado. Tu trabalha lá 10 horas por dia, tu tira teu mínimo daquele sustento ali. Aí vai o filho teu adoece. O que é que tu vai fazer? Vou pedir um favor ao coronel. Vou pedir pro coronel pagar meus remédios. O favor, ele é um nexo mais simpático do que a escravidão. Mas ainda é aquela coisa que te deixa num ponto de submissão. Porque se tu deve um favor a uma pessoa, tu vai estar ali sempre submissa aos desejos daquela. Isso que o coronel fazia com quem cesseava ele. Inclusive, a gente vai ser até chamado por alguns historiadores de a República do Favor, a Primeira República. Pode passar, por favor. Como é que a gente encontra esse derrocada da Primeira República, essa final, assim? A Primeira Guerra Mundial, ela vai afetar, vai dar aquela balançada em todas as estruturas, né? E nisso, o café, que é o principal produto de exportação, ele vai entrar em crise. Crise braba, minha gente. O povo tem que mandar queimar café para manter o preço, porque o preço vai começar, a flutuar de formas inimagináveis e vai ter uma seca tremenda. E, para além disso, lembra que eu falei que os militares eles iam ficar inconformados com a situação? Vai ocorrer os movimentos tenentistas. Os tenentes, eles são militares de baixa patente. E eles representavam ali 65% do corpo militar. Eram primeiro tenentes e subtenentes. E o que é que eles vão fazer? Eles vão começar a se organizar para enfrentar essas oligarquias. Eles vão querer ali permitir que todo mundo fosse educado, que o país fosse industrializado, proteger essas entradas estrangeiras de capital estrangeiro. Vai querer um Estado mais forte, mais centralizado, que vai dominar as coisas, né? A primeira revolta tenentista, ela acontece ali em 1922. Só que são 18 cabeças, a imensa maioria morre, sobrevivem 2, são presos. Inclusive, fato de curiosidade, eu fiz um trabalho para uma disciplina uma vez, que era para a gente estudar um livro didático de outra época. E eu estudei um livro didático dessa época, da Primeira República, era de 1928, e era um livro de um colégio militar. E é muito interessante você ver como os militares eles vão tratar essas revoltas tenentistas, porque para ele é motim, é amotinada, gente sem vergonha. E aí, em 1924, vai ter outra revolta tenentista, mais forte que a primeira, muito mais forte. E em 25 a 27, essas revoltas tenentistas vão tomar proporções inimagináveis. Os exércitos vão começar a marchar pelos estados, e aí vai ocorrer aquela balançada final da Primeira República. E com a Revolução de 30, chegamos ao fim da nossa querida Primeira República. E nessa Revolução de 30, as coisas vão ser nomeadas. A Primeira República vai ser nomeada de República Velha. Por que República Velha? Porque o velho é algo que tem que ser superado, tem que ser deixado para trás. E o povo quer uma nova república. Mas isso
assunto para outra aula. Eu vou encerrar minha participação aqui e deixar jogar a bola para o próximo. Tem Os Sertões de Euclides da Cunha, rapidamente, que é um ótimo livro para falar sobre isso. O Euclides ele vai falar da questão de Canudos, que vai ser abordada adiante, e eu vou deixar, porque eu provavelmente eu precisava mencionar, pode dar. Essa é uma frase do livro. Estamos condenados à civilização, ou progredimos, ou desapareceremos. É isso. Fala pessoal, tudo certo? Matheus, que apresentação. Pessoal, vocês conseguem me ouvir direitinho? Aí, beleza? Então, eu vou tentar ser. Eu não vou comer muito tempo de vocês, vou tentar ser o mais direto que eu posso ser. Posso vir assim, tá certo? Bom, a sociedade na República Brasileira foi o tema que ficou comigo, basicamente. Ah, eu só queria dizer um negócio. A minha imagem tá indo desconfigurada para vocês. Ela dá sempre enfim, ela trava, né? Pelo que eu estou percebendo, mas o meu áudio está indo normal, então não se atentem à imagem, né? Então vamos lá. A sociedade brasileira que vai se formar nessa primeira República Brasileira é uma sociedade que vai ter muitos traços culturais e o tema cultura vai ser melhor abordado com vocês com o professor Helder, mas ela vai ser uma sociedade que beberá muito desse mundo imperial brasileiro, tá? Pode passar, por favor. Então, a gente já começa analisando já a demografia brasileira. Observem, o primeiro censo feito no Brasil foi em 1872. É o primeiro censo, é a primeira vez que alguém, quase que cientificamente, né, porque tem os seus problemas, o primeiro censo do Brasil, mas já numa tentativa científica de contar a população brasileira, de especificar, mostra a gente com quase 10 milhões de pessoas. O segundo censo, que foi um problemaço para ser feito, né, que foi o de 1890, já mostra a população brasileira com um pouco mais de 14 milhões. O outro censo, o de 1900, já mostra com 17 milhões. Então, veja, a gente vai encontrar um problema muito grande. Enquanto que a política se encontra, como o Matheus disse, nessa turbulência perfeita, essa turbulência absolutamente grave, a gente vai encontrar a sociedade brasileira em um crescimento muito grande. Os professores de geografia costumam atribuir esse aumento demográfico a inúmeros fatores. Dentre eles, e é um dos nossos primeiros temas de hoje, é justamente a industrialização, a urbanização. Tudo isso trouxe os maiores números demográficos para o Brasil. E se a gente for perceber bem, a gente tem um aumento de quase 3 milhões, 5 milhões por censo. O censo de 1910, que não aconteceu, e não aconteceu por problemas políticos, tal como o censo de 1930, que também não aconteceu por conta de problemas políticos, ele mostra a gente um crescimento assim absurdo da sociedade brasileira, né? De 1900 para 1920, a gente tem quase que um crescimento de 15 milhões de pessoas. Olha o número, né? Entre 1920 e 1930, desculpa, 1920 e 1940, nós temos um crescimento de pouco mais de 11 milhões de pessoas. Então, observe, né? Tudo isso vai ser muito importante para que a gente consiga compreender essa sociedade brasileira. Pode passar, meu querido. Um outro número muito interessante, um outro dado estatístico muito importante para dizer a vocês, justamente sobre a taxa de analfabetismo. O Brasil, e aí a gente estava até comentando na aula passada, quer dizer, no tema passado com o professor Matheus, sobre os analfabetos. Eles não votavam. E observe, aqui embaixo, ó, na tarjinha de 1900, a gente tem um pico elevadíssimo de pessoas que não foram alfabetizadas. 1900. E aí ele começa a ter um decréscimo de 1900 até 1920 para 1940. Mas olha o grau. Em 1900, a gente tem uma taxa liberando 80% da população analfabeta. Detalhe, o fato de você ser analfabeto lhe
condicionava a não participar das eleições. Não interessa você ser homem, não interessa você ter a maioridade. Ser analfabeto, você não vota. Isso só vai ter algum remédio prático e pronto na nossa Constituição atual, que é quando os analfabetos passam também a poder votar. Então, vejam, né, como uma coisa está junto da outra. Pode passar também. E, por fim, eu trago o último gráfico, que é justamente o gráfico de imigração. O professor Helder vai trazer para vocês a parte da cultura. E o professor Helder, ele, querendo sim, querendo não, vai ser obrigado a falar dessa imigração. Porque a imigração no Brasil trouxe inúmeros laços culturais, laços comerciais, laços sociais, que foram fundamentais para a construção da sociedade brasileira. Só para que vocês tenham uma ideia, entre 1840 e 1940, né, esse período de 100 anos, a população brasileira aumentou em 19% só por conta dos imigrantes. E aí são imigrantes de todas as partes do mundo. São chineses, são japoneses, são italianos, são estadunidenses e, sobretudo, obviamente, são portugueses também. Mas essas taxas são fundamentais, porque os imigrantes, sobretudo os italianos, que será importante para a nossa pauta, que é justamente a pauta operária, que eu vou entrar no próximo slide, os imigrantes italianos, eles trouxeram no Brasil uma nova concepção de trabalho, uma nova concepção de organização. E aqui a gente vai entrar devagarzinho nela. Pode passar, por favor. Eu coloquei algumas notas aqui. Tá? Silvio, tu tá travando. Silvio? Essas notas eu não vou ler, eu vou deixar para que vocês leiam a posteriori. Pode passar também, Helder. Ali, no slide 6. Começaram com terras na época. Mais ou menos, o problema de entrada desses imigrantes aqui no Brasil foi realmente muito problemático. Helder, você falou alguma coisa, eu não lhe ouvi. Não, Opa, é porque eu pensei que tava travando. Voltou? Voltou agora. Helder? Agora. Estamos te ouvindo, Silvio. Pode Eu falar. voltei? Ah, tá, beleza. Alguém me fez alguma pergunta? Tá, alguém me fez alguma pergunta, eu prometo responder no final da aula, tá? Mas, enfim, o processo de vinda desses imigrantes para cá foi realmente muito turbulento, tá? Eles tinham uma oferta, mas quando chegavam aqui, nada disso era real, tá? E essas ofertas geralmente envolviam as terras, né? Mas não era real. Inclusive, a professora Giovana, na aula do Império, comentou sobre isso. Mas vamos lá. Esses imigrantes italianos, quando chegam aqui no Brasil, sobretudo os italianos, passando também pelos franceses, pelos alemães, eles trouxeram novas concepções de organizações de trabalho. Uma dessas organizações foi justamente a ideia do operariado. O Brasil, na década de 10, né, 1910 e um pouquinho para lá, o Brasil começou o seu processo de industrialização. Claro, já existia uma pequena indústria anterior, mas a partir de 1910, 1911, que a coisa começa a engrenar gradativamente. E veja, só para vocês terem uma ideia, em 1890 já existiam 105 mil operários no Brasil. Em 1906 já se apontava 101 mil operários no Brasil. E esses principais líderes operários, e esses principais líderes brasileiros que estão aqui citados, eles são líderes que entenderão que essa parcela operária brasileira é uma parcela que precisa ter voz, precisa ter nome, precisa ter vez no cenário político brasileiro. E por que danado isso é importante? Porque as pessoas que estão montando o Brasil, as pessoas que estão trabalhando no Brasil, que estão fazendo o Brasil, se sentem mal remuneradas, se sentem prejudicadas pelo Estado brasileiro, e, inclusive, eles começam a entender que todo e qualquer protesto organizado pelos operários contra as péssimas condições de trabalho, o Estado entendia que essas reivindicações eram casos de polícia.
Então o Estado mandava a polícia para acabar com esses protestos, literalmente meter bala, porrada, pancada, e aí a gente vê esse cenário até hoje. Não se pode protestar. Se você reclamar, você é tudo. É contra a nação, é inimigo da pátria. Não pode protestar. Não interessa como você está vivendo. Viva na mordaça. Eles conseguiram criar um partido, né, o Partido da Causa Operária. Não estou brincando, não é o PCO, não. Mas eles criaram o Partido Operário. Boa, isso aí. Eu não lembro quem colocou, mas o direito à greve ele é fundamental. E nessa época não tinha, veja que interessante. O tenente da Marinha, José Augusto Vinhais, ele foi um que conseguiu ganhar o cargo de deputado e lá dentro da Câmara ele lutou bastante por essa causa operária, tá? Eles conseguiram barrar a proibição da greve e conseguiu formalizar a ideia de criação de coligações operárias. Pela primeira vez, o movimento operário começava a se organizar em escala nacional. Isso é uma das principais causas das derrotas dos operários, né? No caso, derrota a nível nacional, porque eles não conseguiram se organizar como efetivamente era para ser. Criou-se, portanto, o movimento operário em duas vias: o movimento operário anarquista e o movimento operário socialista. Esses dois eles tinham ideais parecidos, mas a forma de se chegar até esse fim era bem diferente. Os anarquistas, por exemplo, não queriam qualquer aliança com o Estado, qualquer tipo de conversa. Os anarquistas, eles realmente queriam uma coisa e não queriam muita conversa através daquilo. Já os socialistas não, eles eram mais políticos no que a gente pode dizer, né? Eles queriam mais uma conversa, eles queriam mais pelas vias, vamos dizer assim, legais, pelas vias constitucionais. Os anarquistas entendiam que não poderia ser pelas vias constitucionais, porque a própria Constituição, o próprio Estado, está ligado, está envolto, está por trás dessa opressão que os operários recebem. Pode passar, meu querido. Aqui também é uma outra nota, pode passar também. E aí, eles conseguiram, como disse a vocês, organizar o Partido Operário, eles conseguiram organizar, inclusive, o Congresso que foi reunido em São Paulo para debater a causa operária mesmo, sabe? Isso foi realmente muito interessante. Inclusive, só para que vocês tenham uma ideia, esses imigrantes, eles que serão uma base muito sólida desse movimento operário, tá? Para que vocês tenham uma ideia, eles serão cerca de 80% dos operariados têxteis em São Paulo. Eles sozinhos são 80% desses operários. Então, esses imigrantes, eles trouxeram de fato uma gama de debate, uma gama de pensamento muito importante para esse debate operário. E aí, veja, em 1900 já eram cerca de 200 mil trabalhadores operários. E esses operários hoje em dia continuam sofrendo, claro, não coisas iguais, mas coisas muito parecidas. Onde é que o Brasil está? É 2021 e nós estamos ainda falando de pessoas que não recebem o que devem receber, pessoas trabalhando além da carga horária permitida, pessoas com péssimas condições de trabalho. Onde é que a gente está, pelo amor de Deus? E aí a gente vai encontrar, eu coloquei aqui algumas das principais pautas desses operários socialistas. Aí eu coloquei aqui o Estado brasileiro entendendo que esses imigrantes estava, entre aspas, muitas aspas aí, corrompendo o ideal do operário nacional. O Estado brasileiro vai criar a lei Adolfo Gordo. O que é isso? É uma lei que expulsava imigrantes do Brasil. Se os deputados brasileiros, que detalhe, muitos desses deputados eram empresários, se esses deputados entendessem que aquele determinado imigrante estava fazendo mal, bastava deportar ele. Ou seja, se ele fosse líder ou cheirasse a líder, ele seria deportado. Inúmeros italianos foram, assim como
tem um casal muito famoso de anarquista lá nos Estados Unidos que foi deportado porque era líder sindical. Veja, veja, veja. Enfim, mas o que fica, portanto, de interessante é que em 1917, essa lei prevaleceu por muito tempo, um tempo bem considerável. Eu não tenho a confirmação, mas eu acho que ela só chegou a ser extinta a partir de 1930. Eu acho que sim. A gente vai ter duas greves históricas. A greve de 1917, que teve, sobretudo, sede em São Paulo e Rio de Janeiro, e teremos também uma manifestação, uma greve incrível aqui em Recife, tá? Em 1919. A gente parou as atividades aqui em Recife por quase uma semana. Pode passar. Uma, tem mais um slide ali. Isso, boa. Uma outra parte para a gente falar um pouco da sociedade na República é falar sobre as mulheres. Minha gente, lembra quando o professor Matheus estava falando de quem votava? O professor Matheus citou a mulher? Não. Porque a mulher não votava. Não interessa se a mulher tem PhD em astrofísica, em ciência política. Não interessa. É mulher. Mulher só serve para parir. Olha a concepção que esses canalhas. Eu vou evitar xingar. Mas olha a concepção que o pensamento político brasileiro tinha. E eu não estou falando de 200 anos atrás, não. Não estou falando de milhões de anos atrás, não. Estou falando de ontem, século XX. As mulheres não poderiam votar. Tá vendo essa mulher aqui? Ó? Essa mulher foi uma das primeiras guerreiras que o Brasil teve na causa pelo voto feminino. Na sufragista. Essa mulher chamada Alzira Soriano foi a primeira prefeita da história do Brasil. Ela conseguiu se eleger, ela conseguiu se candidatar e se eleger a prefeitura do Rio Grande do Norte. Outros nomes que eu preciso citar é a Celina Guimarães, que conseguiu ir à justiça e ter o direito de voto na marra, através de protestos, através de inúmeras manifestações. A Mieta Silvio? Silvio? Travou só aqui? Não, travou com geral, eu acho. Ela foi Foi, travou. Silvio? antes mesmo do Código Eleitoral. Eu acho que o delay dele vai dar um tempinho. Vai demorar um pouquinho, ele deve estar achando que tá tudo normal, Eu bicho. consigo. Aê, opa, eu voltei, não? Voltei? Voltou agora. Alô, Silvio? Alô, alô, Voltou. voltei. Ô, desgraça. Eu vi vocês colocando que eu tinha travado e eu fiquei aqui 3 anos. Voltei. Bom, eu vou ser um pouquinho mais rápido então, tá? Se eu travar de novo, vocês coloquem um Billy Ocean aqui para mim pro tá? Mas vamos lá. Então, Beleza. Volta só um pode pouquinho na parte passar, da Mieta e explicar um pouquinho esse processo dela ser a sim, primeira do certo. voto. A Mieta Santiago, portanto, lá em São Paulo, ela deu tapa na cara de Billy, deu tapa na cara de Ocean, deu tapa na cara de Dino e Sauro para conseguir votar. Ela disse: meu irmão, eu curso de direito, eu sou alfabetizada, eu tenho dinheiro, eu tenho renda. Por votar, ela foi em dois membros da justiça voto e não só conseguiu o voto, como ela conseguiu se candidatar ao cargo de vereadora.
desculpa, de deputada. Ela foi a única a votar assim, em si mesma. Mas ela conseguiu. Tá travando ainda, ô desgraça. Mas dá para ouvir a Silvio, internet faz de hoje, assim, eu não tô entendendo. Dá para ouvir, legal? desliga E, a câmera e fica com né? o Dá para áudio. ouvir? Mateus, Pronto, Jesus a gente, amado. a gente tá te Estamos te ouvindo. ouvindo, estamos te ouvindo. Acho que desligando a câmera, acho que pode funcionar. Pode Você está ajudar. escutando a gente? Eu desliguei a câmera já. Posso seguir? Pronto. Tá melhor já. Posso seguir? Melhorou muito. Então vamos lá. Graças a Deus. Pronto. Ó, e isso foi no começo do século. No começo do século XX. Hoje, olha, a bancada eleita em 2018, nós só temos 77 mulheres. Meu irmão, eu estou falando de 525 membros do Congresso Federal e só tem 75 mulheres. Aí tu vem me dizer, tu tem coragem de olhar na minha cara e dizer que tá normal isso, que tá tranquilo isso. Eu estou falando de 527 membros no Congresso Federal e só tem 77 mulheres. Inclusive, Tá super normal, professor, claramente. foi criado há pouco tempo só um banheiro feminino. Eu não me lembro se foi no Congresso ou no Senado, mas em um desses dois. Foi nos dois. Foi bem Foram nos recente a dois. criação de Foi nos um dois, banheiro foi nos feminino. Então, assim, daí você já nota a discrepância, né? Porque um simples sanitário que não tinha é porque realmente aquele espaço não era pensado para mulheres. Não, Carla, mas assim, a gente tem que entender que a nossa sociedade não é machista, entendeu, Carla? Não é machista. Isso é só uma eventualidade. Foi sem querer que não construíram. Pelo amor de Deus, né, minha gente? Estou sendo irônico. Isso é um completo absurdo. Gente achar. Ó, eu vou ficar aqui porque eu tenho mais coisa para falar, mas pode passar, por favor, Helder, porque Silvio, eu acho deixa eu isso só fazer incrível. um parênteses aqui, Não, vai porque embora. tem algumas deputadas hoje em dia que elas se consideram mais conservadoras. Não tenho um problema nenhum com isso. Eu tenho um problema com o discurso que elas querem transmitir, que é eu posso ser uma mulher deputada, mas eu não vou defender as pautas feministas ou as pautas das mulheres, eu estou aqui defendendo as pautas de todos, no geral. O problema com esse discurso é que elas entendem que existe uma hierarquia, que o homem tem um papel superior na sociedade e a mulher também tem um papel de ficar ao lado do homem, mas só que atrás. A mulher está ao lado, mas ela fica atrás do homem nesse papel de hierarquia. E na política, isso para elas, no conceito dessas mulheres conservadoras que querem entrar na política, é legítimo, porque na cabeça delas, as mulheres não deveriam participar tanto da vida política, porque política Isso, se faz em casa. Quem tem que fazer o isso. papel da política são os homens, porque os homens são os provedores, os homens têm que ir atrás do seu discurso, atrás do seu trabalho, atrás das coisas, e as mulheres têm um outro papel político, que é um papel privado na política, que é o papel de organizar. Eu estou falando aqui anos 20, anos 30 e anos 50. Organizar bailes, organizar eventos, organizar todo um conjunto do âmbito privado que vai auxiliar dentro de uma hierarquia os maridos que são esses agentes políticos, esses seres políticos para o meio público. Entendem? É isso. Então, existem hoje, pronto, eu odeio falar o nome dela, mas a Ana Campanholo, tem outras deputadas. Ana Campanhola, essa é muito famosa nesse negócio. E outras deputadas no Congresso Federal, nas câmaras estaduais, nos palanques de vereadores e tudo, e elas defendem muito isso, que o lugar da mulher é na política, mas é um lugar de hierarquia. Elas têm que se voltar, fazer o possível e o impossível. Veja como é contraditório. Fazer o possível e o impossível que as mulheres se mantenham em casa, que se mantenham preservadas no lar para proteger a família, para proteger. Existe toda uma narrativa, tem todo um discurso aí. É um discurso muito complexo, muito problemático, que eu estou colocando para vocês. E elas não observam raízes históricas nisso. Então, quando a gente apresenta para vocês, como o Silvio está mostrando esse diagrama aqui para vocês, o quanto de participação das mulheres na política, e acho que a Carla que falou sobre
Não existia um banheiro feminino no Congresso Federal, não foi construído o banheiro. Se bem que foi construído um banheiro feminino no Congresso Federal, só que as mulheres não participavam no primeiro momento das eleições. Então, tem muito disso. Então, a gente tem que observar por que as mulheres participam da política, como é que essas mulheres participam da política e quais bandeiras essas mulheres levantam na política, entendem? Então, eu acho muito interessante a gente, em história, fazer essa análise de longa duração que a gente tem, que alguns historiadores trabalham, que esse processo de longa duração, principalmente no Brasil, tanto no século XX quanto no século XXI. Desculpa interromper, mas era Não, mais ou menos. mas é isso mesmo. E só aumentando ainda mais o nosso ponto de crítica, eu tava assistindo a CPI, foi com até o rapaz que foi preso agora, esqueci o nome dele, enfim, isso é desinteressante, mas o ponto tinha uma senadora que ela passou 6 minutos pedindo o direito de fala. Toda vez que ela falava, qualquer outro senador interrompia e falava o que queria. E ela, presidente, pelo amor de Deus, eu estou com a mão não, eu estou com o sino aqui apertado e tal, é a minha vez, o senhor já concedeu a minha vez, mas os senadores não respeitam. E toda vez que ela falava, era isso. Todas as vezes que ela falava, era isso. O que não acontecia quando era o homem que falava. Isso eu fiquei muito intrigado. Foram 6 minutos. E no final ela nem falou, ela passou a vez. Veja, né? Mas enfim, vamos só. É incrível, é incrível. A política brasileira é incrível. E aqui, eu coloquei essa foto. Não é uma foto brasileira, tá? Ela é uma foto de mulheres se organizando para a campanha do voto feminino na Inglaterra, mas ela serve para a gente aqui, tá certo? Voto. Essa é a lição. Voto. Independente. Voto. Exerça. Se candidate. Não interessa. Voto. Uma outra temática muito importante, assim como a temática das mulheres, também a temática dos negros. Olha, o que tem de gente achando que, e eu estou dizendo até professor de história, viu? Livro didático, os caramba. Após o 13 de maio, após a abolição, acabou a questão do negro, acabou o racismo, tá tudo certo, relaxa. A gente só volta a falar de racismo, sei lá, nos anos 2000, nos anos 80, não, nos anos 90 a gente pode começar a voltar a falar de racismo de novo. Eu quero saber, no seu ensino médio, quando foi que você falou de racismo na era Vargas, na Primeira República Brasileira, no governo do JK, na ditadura militar? Quando foi que você falou de racismo? Aí é porque você não falou que não existia. Faça-me o favor. Aqui a expressão é bem clara. Nabuco, Joaquim Nabuco, você errou. Nabuco foi um dos maiores influentes na causa abolicionista brasileira. Mas a partir de 13 de maio de 1888, o Nabuco ele dizia em público: já conseguimos o que queria. Ponto. José Gama, José Patrocínio, eles diziam: não, a gente acabou de começar. Começamos agora. O negro precisa de escola, o negro precisa de trabalho, o negro precisa ter uma civilização, ele precisa ser reconhecido. E o Nabuco não. E não foi só o Nabuco, tá? Eu estou personificando nele porque ele foi uma figura assim muito grande. Não é assim que se faz política, mas foi assim que se fez. Para onde é que o negro foi pós 13 de maio? Aqueles negros que resolveram sair das senzalas, das zonas rurais, foram para as favelas, foram passar fome, foram mendigar. E aqueles que ficaram viveram em condições, no mínimo, idênticas à escravidão. No mínimo. Isso aqui é um jornal, um jornal de um dos negros mais famosos na década de 30 do Brasil. Ele teve seus problemas pela sua junção ao movimento fascista, isso é verdade, mas isso não exclui a importância dele do movimento negro na década de 30. E o tema do jornal dele, o nome do jornal dele é bem sugestivo: A Voz da Raça. E olha da onde essa voz da raça está saindo, da bandeira nacional. Está dizendo: estamos aqui, eu vivo. E olha o slogan: o preconceito de cor no Brasil
só nós, os negros, podemos sentir. Década de 30. Tu tem coragem de me dizer que foi apenas a abolição e tá tudo certo? Pode passar, Helder. Olha como é que os jornais publicavam as suas zonas de trabalho. O que eles queriam. Procura-se uma cozinheira perfeita de forno e fogão para a família inglesa que não seja de cor. Ou seja, que não seja negra. Queremos alguém civilizado, alguém com cultura. Alguém que não roube quando eu não estiver olhando. Tá no jornal. Tu vem me dizer que o Brasil não é racista. Tu vem me dizer que foi só uma assinatura e tá tudo certo. Empregada. Precisa-se de uma moça de boa conduta para serviço de apartamento de luxo de 2 senhores. Deve-se dormir no emprego. Dormir no emprego e saber cozinhar com perfeição. Não serve preta. Eu vou repetir. Não serve preta. Pode passar, Helder. Eu evito comentar. Eu faço ainda um pequeno comentário para vocês fazerem o paralelo com alguns posts no Twitter, tá? Post no Twitter, post no Instagram em relação a empregadas domésticas. Façam esses paralelos com o que vocês estão vendo aqui, para vocês terem uma noção de como a mentalidade racista permanece na sociedade. Vejam também a reportagem de ontem do Fantástico sobre as empregadas Sim, domésticas. perfeito. Que eu acho muito Mencionar isso interessante agora. para vocês Perfeito. fazerem esse paralelo. São quase da família. Elas estão Isso. próximas da gente. Eu não vou pagar o salário dela porque a gente criou desde criança. Então, gente, é uma coisa de vai e volta, mas isso é Brasil, tá bom? Isso é Exatamente. Brasil. E aí, Helder, a gente escuta pessoas vir dizer que no Brasil não tem racismo. A gente escuta pessoas com deputados federais, minha gente. Senadores. Eles são os piores. Eles são os piores. Meu irmão, é incrível a cara de pau, minha gente. Olha, eu fico me arrepiando aqui de ódio, de ódio, de ódio. Eu tenho um jornal aqui, eu tenho um livro aqui do Gilberto Freire, que tem os seus problemas, óbvio, mas tem um livro do Freire aqui que fala sobre os anúncios nos jornais, a procura de escravos fugidos. E são artigos nos jornais que lhe deixam de cabelo em pé. Nos jornais, em público, as pessoas dizendo, é um negrinho pequeno que deve ter seus 14 anos, nem sabe o nome, trata como macaco. Esses negros, pessoal, eu vou passar um pouco mais. Esses negros, pessoal, eles foram levados para as favelas e aqui nessa foto é uma primeira zona de favelização no Rio de Janeiro, tá? Observe como foi que foi se construindo, observe a degradação do humano. Eu faço a pergunta que o Primo Levi se fez em Auschwitz. Obviamente que devemos colocar as devidas condições, né, em seus devidos lugares, mas observe se isso aqui é uma condição digna de um tratamento humano. Pergunta se isso aqui responda para si. Então, pode passar. E aí, pessoal, a gente vai iniciar agora Silvio, tu tem uns 5 minutos, tá? Tá certo, eu vou passar um pouquinho rápido aqui. E aí, pessoal, a gente inicia uma problemática um pouco mais diferente dessa problemática em si social. A gente vai passar por uma problemática político-social, tá certo? Que é justamente os movimentos contestatórios a essa primeira república no Brasil. A gente viu já com o professor Matheus que ela é uma república que se estabelece de forma muito conturbada, muito turbulenta e que as pessoas não escutaram essa república de forma calada, de forma alguma. A gente tem o movimento de Canudos em 1896 a 1997, que foi assim um cenário de guerra, de massacre. Eu estou falando massacre. Em 1897, uma parte da população de Canudos se rendeu e o exército brasileiro fuzilou, abriu fogo
a sangue frio. Enfim, o contexto de Canudos é o seguinte: pós a proclamação da República, pós o golpe da República, a gente vai ter a quebra institucional com a Igreja. E esses membros de Canudos, que vão formar Canudos, serão guiados por um brother bem barbudo, feioso, fedorento e bem verdade, altão, chamado Antônio Conselheiro. E o Antônio Conselheiro era muito religioso, considerado por alguns até beato. O Antônio Conselheiro, ele dirá, portanto, que a República trouxe os males para o Brasil e trará piores males ainda. Então, o que ele, enquanto católico, enquanto religioso, deve fazer? Levar a população que quer a salvação para um lugar seguro. Conselheiro levará uma grande parte da sociedade do interior baiano, interior dos arredores, para um lugarzinho chamado Canudos. Esse lugarzinho vai ser bombardeado por 5 vezes, resistirá 3, é verdade, mas por 5 vezes do exército brasileiro, quando no final houve, portanto, o extermínio de Canudos, tá? Eu vou fazer pode passar, ela. Eu vou fazer esse resumão porque está bem escrito aqui, um resuminho nos slides. Aqui são algumas imagens de Canudos, tá? Olha essa população de como ficou. Pode passar. Uma outra foi justamente o movimento da revolta da vacina. Qualquer semelhança é pura coincidência com o período atual, tá? O movimento da vacina ocorrido em 1904 aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, foi um período da história brasileira bastante conturbada. Exatamente, Matheus. Os Sertões do Euclides da Cunha passa muito pelo texto do Canudos, né, que fala muito sobre o Canudos. Passávamos, em 1904, por uma séria crise da varíola. E aí, um dos médicos brasileiros mais brilhantes, que foi Oswaldo Cruz, conseguiu desenvolver uma vacina e quis aplicar ela na população geral. O governo entendia que aquilo deveria ser obrigatório e tornou, portanto, a vacina obrigatória, tomando as pessoas obrigatoriamente a tomar essa vacina. E aí a população se revoltou, não só com isso, mas com movimentos anteriores, como o movimento do quebra-casas, do bota abaixo, Helder vai falar um pouquinho mais à frente, e tudo isso foi bastante conturbado para aumentar o ódio da população contra a vacina e contra o governo do Pereira Passos, estabelecido no Rio de Janeiro. Acabou que a população, portanto, principalmente a população favelada, tá? Se organizou num movimento contrário à vacina e tentou destruí-la, né? O Rio de Janeiro virou assim um palco de guerra bastante estrondoso. Pode passar também. A revolta da Chibata. A revolta da Chibata passa por aquele contexto sobre os negros. Os negros marinheiros, obviamente na Marinha brasileira, eles tinham os piores cargos, as piores condições de trabalho, eles eram humilhados frequentemente e pior. Cada punição de um homem negro era basicamente ir para o tronco, ser chicoteado. Se isso não for escravidão, se isso não for um resquício óbvio e claro da escravidão, não sei mais o que é. Alguns negros em 1910 conseguiram se reunir e capturar 3 embarcações para esses negros e ameaçar o governo do Rio de Janeiro contra essas barbaridades que aconteciam na Marinha Brasileira. Eles pediam, portanto, para o fim da chibata, no caso, para o fim da chibata e para o esquecimento de qualquer problema que esses marinheiros viessem a causar. Pode passar. Os marinheiros acabaram bombardeando a cidade do Rio de Janeiro e foi assim um momento de muita tensão no Brasil. Pode passar. E por fim eu vou falar dos contestados, que foi um movimento ocorrido no sul do Brasil, tá? Que foi assim uma sacanagem demais do governo de Santa Catarina. Foi um período onde uma empresa chegou ao Brasil para a construção de uma estrada de ferro, levou muitas pessoas interioranas de Santa Catarina para construir tal estrada de ferro. Quando essas pessoas se mobilizaram para lá,
para a construção disso, o governo simplesmente roubou as terras desses trabalhadores e, no ato do roubo, quando esses trabalhadores voltarem e se perceberam sem suas terras, os trabalhadores automaticamente deflagraram guerra contra o Estado e foi um momento assim de muita tensão. O líder máximo desses contestados, né, era justamente o José Maria, que tinha aspirações parecidas com o Antônio Conselheiro. Ele era muito religioso, ele era famoso por ser um beato também, e acabou mesmo que se resultando nesse conflito entre os desalojados e o governo, na formação de novas cidades, a cidade de Mafra, de Chapecó, que tem o time muito famoso que é Chapecoense, e de Porto União, tá certo? Eu vou encerrar minha fala, pessoal, já peguei um bom tempo da fala do professor Helder. É isso. Cheiro, abraço, e já a gente conversa de novo. Opa, tô voltando aqui. Então, eu vou fazer um resumo, síntese a partir das falas de Matheus, de Silvio, e vocês vão perceber que eu trouxe alguns elementos da cultura brasileira que a gente já viu em outras aulas, principalmente em intertexto, em doutrinas do século XIX. Vai parecer um pouco repetitivo isso, porque história não é uma coisa, não é uma ciência linear. Eu gosto de brincar com vocês dizendo que história, tudo está conectado. Eu gosto de dizer que história é quase um grande mosaico, uma grande teia de aranha, e que tudo está conectado. Então, se eu estou falando de uma cultura brasileira no momento, do início do século XX, vai estar muito relacionado com aqueles movimentos que a gente viu em intertexto. Higienismo, modernização, eugenia. Silvio falou sobre a imigração. A imigração vai influenciar muito o modo como as cidades, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, vão conseguir crescer e se desenvolver. E isso vai agregar muito. Mas, num primeiro ponto, a gente precisa entender o que era essa cultura brasileira, um pouco da mentalidade da cultura brasileira nesse início do século XX. Só para vocês terem uma noção, esse daqui vai ser mais ou menos o roteiro da gente. Brasil moderno, modernizante, cultura afro-brasileira enquanto resistência e o modernismo nos anos 20. Eu vou trazer 3 elementos quase que distintos, mas que eles meio que comungam, conversam entre si. E eu quero deixar aqui para vocês essa primeira lapada, que é do Lacerda, do Batista Lacerda, que ele foi um dos diretores do Instituto Histórico Artístico do IHGB, que a gente conhece até hoje, e ele era diretor do Museu Nacional, e o Museu Nacional, durante a República, ele tinha vamos dizer assim, a missão de construir uma nova história do Brasil a partir dos modelos republicanos. Então, o ideal republicano de construir que todo mundo participasse, o ideal republicano de cada um trabalhar da melhor forma possível para construir um país, a identidade nacional, a visão de mundo que o Brasil tinha sobre a sua população e como é que o Brasil poderia ser visto lá fora, passava por esses intelectuais que trabalhavam no IHGB, nos museus, nas faculdades de Direito, nas faculdades de Medicina e tudo mais. Então, pensar o Brasil estava com esse povo intelectual que tinha sua formação tanto aqui, interna, quanto nas universidades de fora, seja Coimbra, seja Sorbonne, seja Oxford, por aí vai. Então, eu quero trazer para vocês essa primeira frase do Lacerda. O Brasil mestiço de hoje tem no branqueamento, em um século, sua perspectiva, sua saída e sua solução. Então, eu começo com essa frase do Lacerda para a gente dizer que, em 1911, o Brasil passava por um grande debate, um grande problema. Somos atrasados porque temos uma grande população de negros e descendentes de africanos e negros libertos. Então, como é que a gente pode resolver isso? Veja uma data, 1911.
menos de 30 anos, tinha feito a abolição da escravatura. Então, você tinha uma grande massa de população negra vivendo nas cidades, se deslocando dos campos para as cidades. A gente está falando já de uma segunda geração de leva de uma população negra que sai do campo e vai para a cidade. E essa população não tem trabalho, não tem instrução, não tem educação, porque a República prometeu muito isso. A República prometeu: todos vão ter direito à educação, todos vão ter direito a um trabalho, todos. Só que esse todos, pense nesse todos, que exclui mulheres, negros, indígenas e coloca todo mundo numa igualdade que não existe. Existe no papel. Essa igualdade existe no papel. E é muito bom que essa igualdade exista no papel. Mas a vontade política daquela época não era voltada para o benefício e a melhoria da população negra, o benefício e a melhoria da população indígena, ou o benefício e melhoria das populações periféricas, populações do campo e marginalizadas. Não. Era voltado apenas para uma pequena elite, uma oligarquia, uma aristocracia rural também, e isso fazia parte do momento político, então, exatamente, também nem das mulheres. Esse momento político do Brasil entre 1889 e 1930. Então, quando você traz essa questão do branqueamento em um século, em sua perspectiva, ou seja, o Brasil, ele não seria um país mais branco. Ele diz até aqui, ó, em outro momento: o mestiço é inferior ao negro em resistência corporal e física, e força física. Ou seja, o negro só tinha a função de ser esse corpo forte que deveria trabalhar. E outra coisa, trabalho era muito mal visto naquela época, viu? Hoje a gente valoriza muito o trabalho dignifica o homem, mas naquela época, trabalhar, se colocar no pesado, era coisa de gente que não tinha habilidade intelectual. Era muito mais valorizado o intelecto, as habilidades técnicas, as habilidades artísticas, do que o trabalho mesmo. Então ele diz aqui: o mestiço é essa pessoa que é inferior ao negro porque ele não trabalha tanto, porém ele rivaliza e muitas vezes com o próprio branco em inteligência e aptidões de técnicas e artísticas. Em outro ponto ele diz: no Brasil, os mestiços ajudaram os brancos em sua ação pelo progresso do país e conseguiram se elevar nos mais altos cargos de administração política. E para finalizar, ele diz que a imigração constante de povos de raça branca, seleção sexual e desaparecimento do preconceito de raça era a ilusão do foco da democracia racial. Se você tem imigrante europeu vindo, seja português, alemão, espanhol, italiano, ucraniano, francês, romeno, seja o que for, você vai começar a branquear esse país. Russo também, muitos russos vieram para cá. Você vai começar a branquear esse país. E por seleção sexual, o que seria seleção sexual? Pessoas mestiças, elas não iriam se relacionar com pessoas negras por tabela, porque eles não iriam ter uma identificação. Iriam associar pessoas negras à inferioridade, a desvio da sociedade. Pessoas brancas, por outro lado, teriam mais essas características de você se relacionar melhor e você conseguir ter uma ascensão social. Então, essa era a mentalidade daquele momento. Você tem essa seleção sexual de: eu, quanto homem negro, vou ter que me relacionar com a mulher branca, independente se ela é da Polônia, da Espanha, de Portugal, de alguma coisa, mas eu vou ter que me relacionar com essa mulher branca para ter filhos. Eu tendo filhos com ela, meus filhos vão nascer mestiços, mas não vão nascer mestiços negros, vão nascer mestiços europeus. E os meus filhos vão ter que se relacionar com filhos de brancos para poder, pelo menos, limpar mais o sangue mestiço, que é o sangue brasileiro. E ele ainda conclui com: antes de um século, provavelmente a população do Brasil será representada em sua maior parte por indivíduos da raça branca, latina. E no mesmo período, o negro e o índio terão, sem dúvida, desaparecido por parte desta parte da América. Ou seja, ele está falando em 1911. 100 anos no futuro seria 2011. E a gente viu que ocorreu o inverso, não é verdade? Segundo o censo de 2010, que o Silvio mostrou, a população negra triplicou,
vamos dizer assim, de 2010 para 2020. A gente ainda não tem um censo 2020 porque a atual gestão não quis fazer o censo porque ficaria caro para os cofres públicos. Mas temos uma estimativa aqui de 53% a 56% da população se considera negra, 10% da população se considera preta e 2 a 5% da população se considera indígena. Então, temos um percentual muito maior do que naquele período. E caiu por terra a teoria dele de que a população negra e indígena seriam exterminados, seriam mortos, desapareceriam em 100 anos. Ocorreu o inverso. Houve um aumento desesperado. O que é que acontece? Essa é a mentalidade que eu quero deixar para vocês. Esse é o contexto que a gente está falando. Quando o Matheus fala das políticas, quando o Ciro traz a questão da sociedade, a imigração foi importante. A imigração trouxe para o Brasil essa força de trabalho, mas essa força de trabalho foi trazida porque existia uma grande massa da população de escravizados, de ex-escravizados e de libertos que não foi educada, que não foi trabalhada para se ocupar determinados locais na máquina do trabalho industrial, na visão capitalista, na visão liberal. Então, você tinha uma população, uma grande massa da população negra que era jogada aos quatro cantos. Você não sabia para onde ir. O negro tinha essa liberdade. Eu vou fazer isso, mas eu preciso ter uma casa. Para eu precisar ter uma casa, eu preciso ter um trabalho. Precisar ter um trabalho, eu preciso ter educação. Para eu precisar ter educação, eu preciso ir para a escola. Sendo que a escola não me aceita. Então, como é que eu vou trabalhar? Detalhe, a escola não me aceita porque eu não posso pagar. Como é que eu vou estudar se eu não posso trabalhar, se eu não tenho educação, se eu não posso fazer isso? Não posso... Então, vejam a loucura, os problemas que vão sendo criados a partir disso. Porque você tem e é muito mais barato você importar mão de obra de outros países, assim, principalmente, para vir trabalhar aqui. Então, o que é que vai acontecer? Essa grande massa de pessoas negras vão ser deslocadas para o interior do Brasil, vão sair do interior, vão ser deslocadas, uma parte deslocada para o interior do Brasil e a outra parte deslocada para essas cidades. Por isso que eu coloco essa visão aqui, para a gente pensar, essas aqui são cenas de um Brasil plural. Temos as pessoas que trabalham no campo, a maioria das pessoas que trabalham no campo são pessoas negras. Temos as escravas de ganho, representadas por essa senhora, que elas ainda continuam trabalhando muito, dia a dia, vendendo seus doces, vendendo seus banhos de cheiro, lavando roupa de porta em porta. E temos a população indígena, que, querendo que não, ela ainda existe, mas foi constantemente perseguida e quase exterminada. E no Brasil quer se apagar isso até dos livros didáticos. Então é bom a gente sempre fazer esse reforço de que no Brasil há uma grande necessidade da gente falar sobre, dar nome aos bois, dar o nome às pessoas que participam desse movimento. E por último, você tem uma família de imigrantes. Veja como a família de imigrantes é gigante, é composta. Você tem um pai ali no meio, as filhas, os bebês, os cunhados, os sobrinhos, todo mundo ali junto. Porque essa família de imigrantes precisava sobreviver dentro desse contexto, desse país que era novo para ela. Dando uma apressadinha para a gente ver, só para vocês terem uma noção, Brasil modernizante, república, nesse contexto. Bota abaixo. O que era essa visão do bota abaixo? Você precisa modernizar a sociedade, você precisa modernizar os padrões culturais, porque você não é mais uma colônia, você não é mais parte do império, você agora é uma república. E você precisa mostrar para o mundo que você não é atrasado, que você não é, como se dizia na época, um túmulo, uma tumba para estrangeiros. Então você precisa sanitarizar principalmente as principais cidades. Então o que é que vai acontecer no Rio de Janeiro? Você vai acontecer esse movimento do bota abaixo. O bota abaixo é literalmente essa sanitarização de destruir o que era colonial, destruir os cortiços, destruir parte de moradia de populações negras, de populações de comerciantes que viviam naquela região ali mais central do Rio de Janeiro, e fazer com que essas pessoas sejam afastadas para o que a gente vai chamar hoje de morros,
que vai existir esse processo de favelização, para regiões de subúrbios e também para a região que é conhecida hoje como Baixada Fluminense, que ficam mais ali para Duque de Caxias, região mais norte do Rio de Janeiro. Então, o que é que vai acontecer? Nesse processo de você embelezar a cidade, você vai destruir muita, muita coisa. Porque o foco era, precisamos tornar o Rio de Janeiro uma nova Paris. Rio de Janeiro seria a Paris nos trópicos. Teriam avenidas largas, prédios monumentais, uma arquitetura muito mais moderna, uma arquitetura muito mais bonita. Mas não só o Rio de Janeiro. São Paulo também começou a fazer isso. São Paulo, no final do século XIX e início do século XX, passa por esse processo de modernização muito forte. Então, a gente vai ter o Teatro Municipal, o Edifício Martinelli, com toda essa característica de uma arquitetura francesa. Então, a gente vai dizer que vai existir um processo de afrancesamento, de europeização da arquitetura e da vida brasileira. E a gente tinha pessoas que usavam 3 peças de roupa, um fraque e uma cartola no calor do Rio de Janeiro, com 40 graus, com 35 graus. Mulheres que vestiam roupas pesadas, com chapéus, com lenços, com sombrinhas, um calor de 45 graus, porque era um modo de você tentar se afastar o máximo possível dessa visão do atrasado, do primitivo, do tropical, e se tentar se parecer o máximo possível com o europeu. E esse processo... Exato, obrigado, Ana. Esse processo não ficou só restrito lá, ficou também restrito em outras capitais, principalmente as grandes capitais. Mas não só foi Rio de Janeiro e São Paulo. Recife aconteceu isso, Salvador, mais ou menos, Fortaleza aconteceu isso. Então, pensem assim, entre 1900, que foi quando começou o Bota Abaixo lá no Rio de Janeiro, até 1940, essas cidades começaram a passar por grandes processos de modernização. Você tem destruição do que a gente vai chamar de estilo colonial. Para superar esse estilo colonial, você vai embelezar a cidade com um estilo europeu, um estilo parisiense. Então, vai existir em Fortaleza, vai existir em cidades pequenas. Não sei se Carpina, onde o Matheus mora, tem mais ou menos algum estilo de meu europeu, mas eu sei que em Fortaleza, Sobral, tiveram esses processos de europeização até na arquitetura. E isso é muito característico, gente, porque faz parte da nossa tentativa de se afastar o máximo possível disso aqui. Cultura afro-brasileira. Era quase uma vergonha para o Brasil ter que admitir que foi um dos países que mais recebeu escravizados, que teve essa população negra aqui, e eles tiveram que lidar com essa população negra de alguma forma. Então, eles fizeram o básico do básico que o Estado brasileiro, a população brasileira, tentava fazer, que era invisibilizar essa população, tornar essa população mais escanteada possível. Então, ser livre e ser negro no Brasil República era quase um desacato. Sinceramente, era quase um desacato a qualquer autoridade. Então, você percebia alguma pessoa negra que não estivesse ali, vamos supor, trabalhando na região central do Rio de Janeiro, se ela não estivesse trabalhando no comércio, se ela não estivesse quebrando pedra, botando abaixo parte da cidade, ou se ela não estivesse ali vendendo alguma coisa, era estranho. Era estranho uma pessoa negra andar de terno, gravata e fraque, vamos dizer assim. Era estranho uma pessoa negra fazer passeios em locais que eram ditos de pessoas brancas. Aí vocês me perguntam, professor, mas era proibido por lei ou era proibido por costumes? Assim? Não, era proibido por costumes. Nada disso que eu estou falando estava na lei. Não existia uma lei que proibia o acesso de pessoas a determinados restaurantes, o acesso de pessoas a determinados
locais públicos. Na Constituição diz que todo mundo é igual, todo mundo tem a sua liberdade, tem o seu processo de ir e vir. Na Constituição, mas o costume brasileiro foi outro. O costume brasileiro foi de que pessoas negras não podem acessar determinados locais. Pessoas indígenas têm que ficar restritas ao mato. Entendem? Então, o que é que vai acontecer no Brasil? Vai existir, exato, são normas implícitas, são normas que não são ditas, não estão escritas, como ocorreu nos Estados Unidos, na África do Sul, na Inglaterra, na França, não estão escritas. São normas quase do costume, de você enquanto uma pessoa negra adentra num restaurante, todo mundo para você, olha para você, quer saber o que é que você está fazendo ali, e ao mesmo tempo, se você senta, você é convidado a se retirar porque ali não é o seu lugar. Perceba, a gente está falando de uma sociedade que colocava as pessoas negras no seu devido lugar. E o lugar da pessoa negra não era naquela região central do Rio de Janeiro que estava se europeizando. O lugar dessa população era nas favelas, era nas periferias. E como serviçal. Tinham que trabalhar de forma serviçal. Mas vocês viram lá os anúncios que Silvia postou também para vocês, dizendo que não precisamos de mulheres, não quero uma cozinheira preta, não quero uma pessoa que seja de cor. Isso vai mudar a partir dos anos 10, dos anos 20, quando existe uma pequena mudança de costume, que são mulheres negras de pele mais clara, mais mestiças, as chamadas, infelizmente, naquela época de mulatas, ou de crioulas, que começam a trabalhar no serviço doméstico. E isso vai ser a mudança de um pensamento nos anos 20, nos anos 30 e assim por diante. Elas dormiam nos empregos e vão sendo assediadas moralmente, fisicamente, sexualmente. Vão ser vários tipos de assédios e abusos que vão ocorrer com essas mulheres. E elas têm que ficar caladas porque elas são parte da família. Elas são quase um objeto, um criado mudo da família. Eu estou falando isso em 1900. Não estou falando isso de agora não, tá? Aí vamos lá. Cultura afro-brasileira. Entre essa cultura, só para a gente ter uma noção bem básica, existe também essa parte da resistência. Então, existem vários estilos de samba. Samba e capoeira fazem parte dessa cultura de resistência, e principalmente porque esses dois estilos, tanto de música quanto de dança ou arte marcial, que a capoeira se encaixa, fazia parte de um grupo específico de pessoas. As pessoas não estavam no centro das decisões políticas, da cultura e do imaginário social. Não, elas estavam nas margens, elas estavam vivendo e construindo sua cultura nas periferias. Sempre tinha uma pessoa que era da alta corte, alguma coisa do tipo, que ia lá só para observar de como era bonito, como era exótico essa participação das pessoas dançando capoeira ou cantando em rodas de samba. Sempre tinha uma coisa dessa. Então, durante muito tempo, samba e capoeira foram culturas marginalizadas. Eles não eram nem considerados culturas, eram considerados práticas de subversão. Tanto que existe uma coisa chamada Código Penal de 1890, que eu acho que é bom vocês anotarem. O Código Penal de 1890 condenava lá em lei de vadiagem. E estava descrito basicamente que capoeira era coisa de vadio e que participar de rodas de samba ou ter marcas de violão nos dedos era praticamente coisa de vagabundo. Então, imaginem aquilo ecoando e nas conversas paralelas de que eu não posso ser preso, eu não posso tocar violão porque isso é coisa de vagabundo, eu vou ser preso por causa disso. Então tudo era quase meio que clandestino, tudo era muito feito nos fundos de quintal, baixinho, nas casas e tudo mais. Aí eu trago aqui para vocês algumas representações de alguns artistas que viveram na época, como o Heitor dos Prazeres, o Lázaro Sergal, que a gente vai falar daqui a pouco, e o Caribé, que meio que demonstram como era essa visão da arte também sobre essa população negra.
E eu quis também trazer para vocês sobre, também a gente não pode falar de cultura, falar sobre religiões de matriz africana. Então a gente não tem só o candomblé e a umbanda, a gente também tem os xangôs. É uma coisa bem interessante a gente distinguir aqui. Candomblé é uma coisa muito mais da Bahia. Xangôs é de Pernambuco. Mas todos eles estão dentro dessa questão do rito de cultuar algum orixá africano ou trazer essas relações da cultura iorubá aqui no Brasil. Voodoos são outras manifestações de matriz africana que estão mais voltadas, se eu não me engano, para a região de Angola ou do Togo, ou do Congo, não lembro agora recentemente, mas também faz parte desse processo. E o que acontecia? Também era combatido os candomblés nesse período dentro do Código Penal e na Constituição, como prática de curandeirismo ou de charlatanismo. Então, candomblé, xangôs e umbanda estavam ali, lado a lado, competindo para tentar sobreviver. E vai existir alguns episódios na história do país, como a quebra do Xangô de Alagoas, o próprio Bota Abaixo, que destruiu vários terreiros na região central do Rio de Janeiro, que vão expulsar essa população, que vão destruir literalmente esses terreiros e casas de santo, com o maior nível de intolerância religiosa que existe. Então, se a gente fala de intolerância religiosa hoje no Brasil e a gente não consegue entender as raízes, a gente se volta para a Primeira República e percebe que isso estava na lei. Isso era previsto em lei que você poderia quebrar, destruir, em nome do que era considerado contravenção para o Estado. Detalhe, o Estado era laico. Existia essa separação do Estado e Igreja. Mas todos os presidentes, governadores, prefeitos, deputados, senadores eram católicos, minha gente. Então, onde é que existe um Estado laico se não existe a separação da pessoa e da figura pública com a pessoa e o praticante de determinada religião? Então, pode existir a separação do católico e do Estado e da religião no papel, mas formalmente as perseguições a religiões de candomblé, de terreiro e religiões espíritas ocorriam com muita frequência nesse primeiro Brasil República. Aqui eu trouxe para você também outras representações de Mãe de Santo, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro, para vocês terem uma noção. E a gente sai um pouco dessa cultura afro-brasileira e entra na cultura do modernismo. Então, eu já trago aqui para vocês, 5 minutinhos para a gente terminar, sobre o modernismo no Brasil, e eu trago a primeira questão, que é o Macunaíma, do Mário de Andrade. Quem não conhece Macunaíma, tem o filme, tem a peça, tem o livro, então vão atrás. Eu acho muito interessante a gente entender quem é o Mário de Andrade, o que ele fez e tudo mais, para a gente entender o que foi esse modernismo no Brasil. Então, para a gente entender um pouco mais em pouco tempo. Modernismo no Brasil quebra com a tradição erudita europeia. Então, a Escola de Arte do Brasil, a Escola de Arte Nacional, a Escola de Arte de Belas Artes do Rio de Janeiro, todos eles tinham sempre uma reprodução do que estava ocorrendo na Europa. Então, era a reprodução do belo, da estética, da estrutura muito voltada quase como um neoclássico. Os modernistas beberam muito da fonte das vanguardas europeias do início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, chamada Belle Époque. Então, pensem direitinho como é que funcionava isso. Tarsila do Amaral, o Oswald, o Mário de Andrade, vários intelectuais brasileiros foram para a Europa, beberam dessa cultura e olharam para o Brasil e dizendo: a gente não tem identidade nacional. Precisamos construir uma identidade nacional pura e genuinamente brasileira. Então, eles vão começar a valorizar muito mais do que a elite anterior as culturas de base, a cultura do regionalismo, as culturas do folclore. Então, essa vai ser uma das características do modernismo, tanto que eles vão dizer que é a fase da destruição. Essa primeira fase que vocês também estudam em literatura é chamada de fase heróica ou fase da destruição, porque eles vão quebrar, eles vão fazer essa ruptura drástica com
a tradição clássica europeia. E a gente chega na Semana de Arte de 22, que ocorreu uma semana antes do Carnaval. E essa semana de 22, ela foi muito emblemática, principalmente porque teve muita participação de outros membros da sociedade paulista que esperavam algo inusitado que poderia acontecer. Então vamos ter o Lazar Sergal, vamos ter o Mário de Andrade com Paulo C. a Desvairada. Só um parênteses, Paulo C. a Desvairada está na Amazon por R$ 20, gente. Eu não compro porque eu estou com o meu limite do cartão alto, mas Paulo C. a Desvairada está por R$ 20. Essa versão aqui, incrível. Quem tiver condições, tente comprar, porque vale muito a pena para vocês entenderem o que era esse pensamento de raiva, de descontentamento, de ódio e de querer transformar o Brasil em 22. Porque o Brasil poderia ser alguma coisa a mais do que ele era em 22. E o movimento modernista tinha muito disso. Precisamos modificar o Brasil, precisamos trazer o Brasil para outra fase, para outro movimento. Aí vamos ter também vários artistas, não só de São Paulo, que participam da Semana de 22, mas de outras regiões do Brasil, como de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Salvador, de Recife. Então, quando vocês forem estudar a Semana de 22, a Semana de 22 ocorreu em São Paulo, correto? Mas ela não se restringiu à cidade de São Paulo. Ela foi meio que ramificando aos poucos ao longo dos anos e atingindo outras regiões do Brasil, porque foi essa crítica, esse estalo de que precisamos falar melhor do nosso país. Precisamos não só reproduzir o que vem lá da Europa, mas precisamos construir a nossa cultura nacional, a nossa identidade nacional. E, por fim, eu queria trazer só 2 elementos para vocês. Tarsila do Amaral, ela é considerada a maior figura do impressionismo, tanto que a obra dela, a Abapuru, de 28, ela é essa representação do nosso país. Ela é, dentro do movimento antropofágico, ela é essa... Pronto, tem algumas pessoas que dizem que a Abapuru é a nossa Mona Lisa. Enquanto a Mona Lisa é para os franceses, a Abapuru é para o Brasil, porque ela representa todo esse regionalismo, essa visão de que é o Brasil. Então faz muito sentido nesse ponto. E, por fim, eu trago que também, em 22, ocorre o centenário da independência do Brasil e ocorreu uma feira internacional. E eu deixei aqui o link para vocês pesquisarem na Fundação Getúlio Vargas o que foi essa exposição internacional para o centenário do Brasil. Eu acho muito interessante vocês darem uma lida de como é que o Brasil estava querendo se vender para o mundo em 1922. E eu convido vocês a pensarem o que o Brasil vai ser em 22, o que ele vai querer demonstrar em 22, o que ele vai querer vender em 22, ano que vem, para o mundo. Porque vai ser o bicentenário da independência e o centenário da Semana de Arte de 22. Então, o que é que você quer para o Brasil? E essa daqui eu finalizo com a mostra da Semana de 22, que vai ser ano que vem. Eu vou me organizar para ir, porque é um movimento incrível. Eu juro para vocês, se eu tivesse condições, eu passava um mês vivendo em São Paulo só para poder aproveitar essa exposição que vai ser lá em fevereiro do ano que vem. Então, 22 mais 100, pesquisem. Eu deixei o link aqui para vocês acessarem também. Vejam o manifesto. Eu acho muito interessante o manifesto, que é muito mais rico, muito mais plural do que foi lá em 1922. E eu finalizo a aula de vocês aqui hoje, certo? Obrigado para quem conseguiu ficar até o finalzinho. Descansa um pouquinho, daqui a pouco vocês vão ter aula de matemática. E eu agradeço muito a Silvio e a Matheus por ficarem comigo nessa noite. Qualquer dúvida, qualquer questão extra, façam as perguntas lá no grupo do WhatsApp, que a gente está aqui à disposição de vocês, certo? Meninos, exatamente. obrigado, Pessoal, brigadão mesmo. Pessoal, deixa eu só dar uma dica para vocês. Eu tenho um podcast que eu falei justamente da Primeira República no Brasil, a Revolta da Vacina e tal. Se vocês se interessarem, né,
acessem lá, tá em todas as plataformas digitais de áudio, tá? É o Oxi História. E aí acho que seria interessante para agregar ainda mais esse grande debate que foi hoje, essa grande discussão que foi hoje. Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente faz isso com um coração super aberto e com alegria imensa. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Foi um prazer, pessoal. Muito obrigado, Helder. Muito obrigado, Silvio, também. É ótimo contar com a presença de vocês aqui. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Não esqueçam de assistir Semana de 22, por favor. Faz muito sentido. Tchau para vocês. Até a próxima.